Graça e paz, igreja, amém? Vim arrumado de debutante hoje, porque 15 anos não é todo dia não. Estou muito feliz de poder ter caminhado esse tempo todo, do Senhor ter me sustentado todo esse tempo, ter me dado condição de honrar o chamado dEle, e com grande alegria, não é com nenhum peso, é com muita alegria, com muita busca e dedicação, com o tempo que Ele tem ainda hoje reservado para me dedicar, eu tenho aproveitado da melhor forma para que o nome dEle seja glorificado através do ministério que Ele me deu. E eu queria, não sei se o pessoal já está com as fotos aí, está aí, Tiagão, já com as fotos? Vou mostrar para vocês, vocês não tiveram lá há 15 anos atrás, eu trouxe um pouquinho desse tempo aí, ó, pra vocês verem, ó, como é que foi eu ali, sendo ordenado, eu estou de terno preto, mas pode acreditar, sou eu, estou ali ajoelhado, pastora Carla impondo as mãos, passa mais uma aí, Tiagão. Aí o pastor Francisco, aí, quando ele ainda tinha cabelo escuro, agora está tudo branquinho, né? Não tem mais nenhum cabelo pretinho. E aí meu pai, né? Eu sempre já falei sobre isso, eu nunca trouxe uma foto dessa, eu me emocionei muito ao rever, quando o pastor Francisco chamou meu pai e minha mãe para participar da ordenação. O pai hoje não está mais comigo, o pai hoje já está na glória do Senhor, mas eu posso guardar no coração esse momento especial. Aí a hora que o azeite estava sendo derramado sobre a minha cabeça, ali o pastor Armando, com cabelo preto, como sempre, porque o cabelo dele não fica branco nunca dá para saber o que ele toma, qual shampoo, depois tem que passar o segredo. E aí, eu começando o ministério com essa família abençoada que Deus me deu, eu com a Silvinha, com a Luísa, que hoje é mamãe da Ana, minha netinha linda, o Pedro, que era o Pedrinho, agora virou o Pedrão, né, teve comigo semana passada, e aí uma foto todo mundo junto, meu pai, minha mãe, eu, né, toda a família. A pastora Carla, eu estava vendo ali, já estava exercendo o ministério de cura interior, né, estava consolando, porque meus filhos são todos chorando igual a mim, estava ali também pondo as mãos sobre a Luísa, para ela aguentar a emoção, mas eu queria dividir com vocês, e aí, trazendo um spoiler para todos, né, a foto atualizada aí, versão 5.4, né, atualizada, os cabelos não estão mais pretos, estão mais branquinhos, mas a família está firme no Senhor, glória a Deus por isso. E aí está a Luísa com a nossa netinha, e essa aí que é a minha foto preferida aí do momento, é a foto em que eu fui também ordenado a vovô, gente. Estou aqui que estou feliz da vida, estou muito novo nesse ministério, então as lágrimas ainda ficam muito fáceis de rolar, mas eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar celebrando com vocês hoje esse culto, que é um culto de celebração pelos 15 anos, né, de chamado pastoral. E eu queria, vocês sabem que eu gosto muito de louvor, eu pedi ao Breno que entoasse uma canção para a gente, antes de nós meditarmos na palavra de Deus, que é uma canção que expressa um pouco desse sentimento meu ao longo desses 15 anos, e eu sei que é uma canção que todos conhecem também, uma canção que a gente canta muito, né, uma canção antiga, e nós vamos projetar também para você. Eu queria que você acompanhasse comigo e fizesse desse louvor a sua adoração a Deus. Deus já nos falou de tantas formas, como a pastora Carla já mencionou. Quando a gente vê a vida do Arthur, a gente vê que está valendo a pena, sabe? A gente já é uma geração que está passando o bastão para vocês. Eu sei que Deus ainda tem muita lenha para queimar com a gente, mas a gente fica feliz de ver a geração de jovens como a gente tem aqui, que tem se dedicado e buscado mais do Senhor. Então eu queria que você se colocasse de pé mais uma vez para a gente cantar essa canção em adoração e celebração ao nome de Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Declare isso a ti.
A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu. Diga isso, eu me rendo, cante. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu. Só a igreja declara isso. Eu me rendo aos. Refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Pode celebrar o nome do Senhor, você pode glorificar o nome do Senhor, dizer palavras de adoração, dizer: Senhor, muito obrigado por estarmos aqui nessa comunidade que guarda no coração uma esperança, Pai, que é certa da volta do Senhor Jesus, Pai. Isso é a marca da Igreja Resgate, a esperança, Pai, de que um dia o Senhor Jesus voltará para nos resgatar como a igreja santa, sarada, Pai, separada pelo sangue do Cordeiro, Pai. Nós te louvamos pelo ambiente que nós temos aqui de liberdade, de adorar o teu santo nome e te glorificar. Eu oro pela vida de cada irmão que veio aqui essa noite. Que o Senhor nos abençoe, Pai, ao longo, Pai, da ministração dessa palavra. Eu quero te agradecer em especial porque o Senhor, Pai, tem sido o meu refúgio ao longo desses 15 anos ministeriais. Eu quero dizer, Pai, que sem Ti nada podemos fazer. Eu quero dizer isso para o Senhor. O Senhor sabe as minhas limitações.
O Senhor sabe, Pai, que somente o Senhor operando através de mim é que eu conseguirei permanecer firme nos teus caminhos, firme no ministério que o Senhor me chamou. Que assim também o Senhor fale às pessoas que muitas vezes estão aqui com medo, Pai, de exercer o ministério, enxergando incapacidade. Quantas incapacidades eu enxergava em mim, Pai. Quantas coisas me limitavam para dizer o sim ao Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe os medos, o Senhor sabe os temores. Mas eu quero dizer que ao longo desses 15 anos o Senhor foi fiel a mim, Pai, em todos os momentos. O Senhor tem sido o meu refúgio, Pai, o socorro bem presente na tribulação. Então, Pai, que assim o Senhor possa avivar ministérios aqui, nesse início de ano, um tempo tão propício, para fazermos planos, para vermos que tem tanta coisa a ser feita. Ah, Pai, aviva corações nessa noite, em nome de Jesus, Pai, na Tua presença. Porque é isso que nós mais precisamos, Pai. Esse é o anseio da Tua palavra. Que ao ministrarmos a Tua palavra, ao lermos o Teu Evangelho, que ele produza em nós o caráter cristão. E nós sabemos que o Senhor derramou em nós o Teu Espírito Santo. Então aviva a Tua obra nos corações. Aqueles que estão de alguma forma, Pai, frios. Oh Deus, fala, Pai, que o Senhor é aquele que levanta o cansado, levanta o abatido, o Senhor dá força, o Senhor renova, Pai. E que assim nós possamos prosseguir para o alvo que é o Senhor Jesus. Muito obrigado por essa igreja, Pai, muito obrigado por esse ministério. Eu quero abençoar a vida de cada irmão essa noite, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Pode se assentar. Muito obrigado, grupo de louvor. Eu quero pedir aos irmãos para projetarem o texto dessa noite, que é texto que eu pedi emprestado a Paulo, que ele escreveu a segunda de Timóteo, capítulo 1, vamos ler do verso 1 até o verso 14, esse que é nessa noite o meu testemunho, que é a minha busca diante de Deus, e algo que Deus falou no meu coração, eu queria dividir com os irmãos. Diz assim a palavra de Deus, segunda de Timóteo, o capítulo 1, verso 1 até o verso 14, diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando-me das minhas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de Tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do evangelho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia eu não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras de mim ouviste com fé, e com o amor que está em Cristo Jesus,
guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós, e louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por essa palavra tão especial do apóstolo Paulo. Ele que escreveu essa palavra, meus irmãos, encarcerado ali às vésperas de ser executado em Roma, uma carta pastoral, assim como ele escreveu a Tito, a primeira Timóteo e essa é a segunda, é uma carta que tem a força de um testamento, que expressa orientações, estímulos, ensinos e lembretes. Eu vejo aqui Paulo exercendo aquilo que sempre foi uma característica dele, que é uma preocupação com quem ele estava discipulando, com quem ele estava caminhando na fé. E aqui Timóteo, um querido, chamado como filho, né, que seguia Paulo, era um homem que era colocado ali como um aprendiz de Paulo, enviado às igrejas para falar do Evangelho. E de fato a gente olha para esse texto, e o meu propósito aqui é me enxergar como Timóteo. Muito difícil a gente se enxergar como Paulo. Paulo, ele tem afirmações que nos deixam muitas vezes numa condição constrangedora. Paulo é aquele que diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo é aquele que estava disposto a ser um cooperador, se fazer fraco com os fracos, fortes com os fortes. Paulo era aquele que dava a sua vida e deu a sua vida pelo Evangelho. E ele nos deixa um grande exemplo de preocupação com as futuras gerações. E esse texto é um texto que simboliza muito a preocupação de um pastor, simboliza muito a preocupação da igreja, que é levar uma palavra de esperança às novas gerações e poder falar um pouco daquilo que nós também vivemos com o Evangelho. E eu sei que ao falar daquilo que aconteceu conosco, a gente pode também despertar pessoas que ainda não tiveram uma decisão pelo Senhor Jesus Cristo. Então essa palavra é uma palavra que vai falar de vida eterna, ela vai falar do Evangelho, ela vai falar do bom depósito que há no nosso coração. E aqui Paulo, ele é uma pessoa muito bem resolvida, ele chegou ao final da sua carreira dizendo, no capítulo 4, verso 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Era uma plena convicção do dever cumprido. Meus irmãos, que bênção a gente poder chegar ao final da vida e falar assim: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. Eu posso descansar na Tua presença, que eu sei que aquilo que o Senhor me designou, aquilo que o Senhor me entregou nas minhas mãos, eu fiz conforme as minhas forças. Então Paulo é uma pessoa bem resolvida. Paulo nunca no seu testamento, nas suas palavras, ele trazia um sofrimento, cuidado com o Evangelho. Não. Ele dizia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele diz isso: guarda, Timóteo, o bom tesouro no seu coração. Porque o bom tesouro é aquilo que tem sido desenvolvido em nós, é aquilo que vai ser guardado até a volta de Cristo. Então, Paulo fala no Evangelho como um depósito, como algo que é precioso. Então, como você tem enxergado o Evangelho? Como você tem se relacionado com a palavra de Deus? Como você tem se relacionado com as verdades da palavra de Deus? Eu quero dizer, meus irmãos, que o Evangelho, a essência do Evangelho é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A essência do Evangelho está na proposta de Deus de nos levar à comunhão com Ele, de nos resgatar do império das trevas e nos levar para o reino do Filho do seu amor. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele é completamente envolvido com o Evangelho. Ele deu a vida dEle por cada um de nós. E como nós temos reagido, como nós temos desfrutado da presença de Deus? Essa é uma pergunta que eu queria deixar para você, é uma pergunta que eu me faço. A primeira vez que eu me despertei para o Evangelho, eu já falei para os irmãos, eu vim de uma família do interior, uma família de tradição católica, uma família que buscava muito a Deus. E eu me lembro que em meados dos anos 90, próximo ali a uma quarta-feira de cinza, que é uma tradição da igreja católica, né, as pessoas irem à igreja, e ali eu fui aquele dia, e quando o padre ministrava ali a palavra, ele, ao ministrar as cinzas, ele falou uma frase que para mim ecoou meu coração até hoje. Ele disse o seguinte: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele disse, numa forma dele, ele disse: convertei-vos e crede no Evangelho. Ele estava citando Marcos 1,15.
Meus irmãos, aquela palavra ela veio como um depósito, assim, o primeiro depósito no meu coração. Eu sempre busquei a Deus, mas aquele momento fez um sentido aquela palavra. Eu falei, gente, há uma necessidade de eu me converter e crer no Evangelho. Agora, o que é converter e o que é o Evangelho? Isso ficou ecoando em meu coração, isso ficou ali, né? E com uma marca, eu me lembro desse dia, como um dia em que o Senhor revelou para mim uma caminhada até eu me render aos pés do Senhor Jesus Cristo, declarando que Ele é o meu único e suficiente Salvador. Foi muito tempo até me casar com a minha esposa, nós não congregávamos na mesma igreja, eu era católico, a Silvinha tem uma caminhada na igreja evangélica. Eu sei que Deus nos levou para São Paulo, nós ficamos um tempo distantes, e foi em 97 quando nós nos casamos, e lá em São Paulo nós tivemos dificuldades, porque ainda que eu tenha ouvido convertei-vos e crede no Evangelho, eu continuei caminhando pelas minhas próprias pernas, tomando decisões como a gente geralmente toma. A gente ouve o Evangelho, mas às vezes quer resolver as coisas conforme o nosso intelecto, conforme a nossa natureza. E esse é um principal objetivo do Evangelho, que é nos transformar segundo o caráter de Cristo. E aí exige de nós um esforço, exige uma cruz. Exige um crucificar comportamentos que não agradam ao Senhor. E eu sei que ainda que eu tenha ouvido aquela palavra, eu continuei algumas práticas. Eu sei que sempre fui muito envolvido e muito preocupado com o trabalho exagerado. Isso sempre foi algo que eu tenho trabalhado, meus irmãos. Eu tenho, em nome de Jesus, eu tenho vencido. E para a glória de Deus, eu tenho vencido. Eu tenho entendido que aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Eu sei, eu tenho entendido isso. Mas eu sei que isso na minha época, quando eu casei, era muito forte. Eu achava que minha função era simplesmente me dedicar exageradamente ao trabalho. Isso gerou problemas muito prematuros no nosso relacionamento. Eu confesso que lá em São Paulo, nós tivemos nossa filha Luísa, e eu era um pai ausente. Era um pai que priorizava o trabalho, achando que estava fazendo o certo. Mas eu vi a minha família, no início de caminhada, tendo grandes dificuldades. E eu me lembro que meu pai me ensinou o valor da família. Eu sabia que família era um projeto de Deus, algo que eu sempre valorizei. E gente, uma coisa que eu gosto de fazer nos 15 anos é casamento. Pode me chamar. Semana passada tivemos juntos, né, Adriana? Lá foi uma benção, né? Estava lá fazendo o casamento do Marcos, da Tainá. Eu amo fazer casamento, porque eu acho linda a decisão de duas pessoas que vem convidar o Senhor Jesus para fazer parte dessa aliança, sabe? Então, eu sei que tomei a decisão de voltar para a Vila Velha, nós tomamos uma decisão de caminhar juntos numa igreja. Então a gente combinava de um dia ela ir comigo na igreja católica, outro dia ir na igreja com ela, e aí você já viu, né, qual o resultado. Palavra de Deus, direta, chegando ao coração, e eu cada dia mais me convertendo, transformando a minha mente, entendendo quem era o Senhor Jesus. Foi um pequeno depósito que eu recebi ali naquele dia, naquela quarta-feira de cinzas, mas que a palavra não volta jamais vazia. Essa é a mensagem dessa noite. O Evangelho é aquele que ele está sendo ministrado hoje, todos nós estamos sendo expostos a ele. Eu sei que a grande maioria aqui são pessoas que já se dedicam ao Evangelho, já são cristãos, mas eu sei que você enfrenta dificuldades para viver uma realidade íntegra diante de Deus. Quando eu falo íntegra, é de refletir completamente o caráter de Cristo em nós. Eu sei porque hoje, com 15 anos de ministério, com 54 anos, tem muitas coisas que eu ainda não vejo. Eu vejo refletir o Luigi e não a Cristo. Decisões, precipitações, omissões. Mas eu tenho olhado para o Evangelho e pedido, Senhor, gera em mim uma reação compatível com esse grande amor que Paulo deixou aqui para Timóteo, esse grande tesouro, que eu possa reagir, que eu não seja simplesmente um lugar em que o Evangelho está depositado, mas que eu não reaja, que eu produza um bom fruto. A verdade, meus irmãos, é que eu e Silvinha, nós caminhamos, e aí eu me decidi por Cristo, me batizei em 2003, meu filho Pedro já tinha nascido, e foi algo assim muito, muito especial, porque eu precisei ter um encontro com a minha mãe, explicar para ela o que estava acontecendo. E eu estou falando isso, meus irmãos, porque eu posso estar falando para alguém que sentiu e está sentindo essa proximidade com Cristo, e às vezes está numa barreira de tradicionalismo.
Paulo, ele enfrentou muito isso no ministério dele com os judeus. E ele fala isso, né, que quando ele fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro os judeus, depois os gregos, né, integrando ali dos ímpios, os gregos como aqueles que eram pessoas que não eram os gentios, né, pessoas que não eram o povo de Deus ali, naturalmente, da lei. Mas a verdade é que nós muitas vezes podemos ficar paralisados em tradicionalismo. E algo assim que nós precisamos nos posicionar e nós vamos precisar realmente prestar contas um dia, é da reação que nós tivemos quando nós ouvimos falar do amor que Cristo tem por cada um de nós. O tempo da decisão é o tempo de hoje. O tempo em que nós podemos tomar a atitude mais revolucionária, que é iniciar uma vida com Cristo, é o dia de hoje. Então, se você está aqui e tem uma história semelhante à minha, e você quer tomar uma decisão não por igreja, não por religião, mas por aquele que é o autor da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo, o motivo do evangelho, o motivo do cristianismo, essa é a noite que o Senhor preparou para você. Paulo aqui, ele desafia Timóteo, falando para ele guardar esse bom tesouro, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. E aí, o evangelho foi crescendo, o meu relacionamento com Deus foi aumentando, eu fui buscando ajuda para ser o melhor marido, a Silvinha também para ser a melhor esposa, e aí eu faço propaganda mesmo, porque eu sou fruto, né, do Ministério de Família. Como foi especial para a gente poder estar 12 semanas sendo ministrado sobre casados para sempre, entender o papel da família, o papel do marido, o papel da esposa. Isso a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende, né, nesse dia a dia, se a gente não realmente se dedicar. Então você que tem uma dificuldade nessa área de relacionamento, procure ajuda na igreja. Procure uma igreja que possa te auxiliar a você ter um relacionamento conforme a vontade de Deus. E ali nós fomos profundamente tratados. Foi inclusive no Casados para Sempre que eu tomei a decisão do batismo, me batizei. E aí é engraçado porque eu, desde muito novo, o pessoal falava que eu já falei isso, o pessoal falava que eu tinha chamado para ser padre. Sério mesmo. Lá em Castelo, eu morei no interior, morei em vários interiores gostosos aqui do estado. Manhumirim, eu sou do interior de Minas, e eu lembro que eu gostava de prestar atenção na liturgia, eu gostava do ambiente da igreja, sempre gostei muito. Mas a verdade é que começou no meu coração a arder o chamado pastoral, e aí, naturalmente, no processo de Deus, no tempo de Deus, as coisas foram acontecendo, até o dia que o pastor Francisco me convidou, falou com a minha esposa e me fez o convite. Mas é lógico que Deus já tinha falado isso comigo, o pastor Francisco foi um instrumento de Deus para confirmar aquilo no meu coração. E hoje eu estou aqui como uma pessoa que foi profundamente impactada pelo Evangelho de Deus. De toda a minha caminhada como engenheiro, no que eu trabalho, na minha vida do dia a dia, né? Tantas preocupações, ele revela a justiça de Deus a nosso favor, porque dentro de nós há um potencial pecaminoso tremendo. A gente pode não ser totalmente desviado de Deus, mas se você olhar para dentro do seu coração, você vai ver o potencial que há dentro do coração de um homem para se desviar dos caminhos de Deus, para fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Mas aí Deus, ele envia uma justiça dele, uma justiça que vem aplacar a ira de Deus e vem nos dar acesso ao trono do Senhor através do sangue de Cristo, porque aquele que não tinha pecado algum, Deus o fez pecado por nós, para que através dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo Jesus tomou o meu e seu lugar na cruz do Calvário. Ele ali inaugurou um caminho, um novo caminho que eu e você podemos viver e podemos desfrutar dele. Eu sei que esse é um culto de domingo, um culto evangelístico, e muito apropriado nós falarmos do valor do Evangelho, daquilo que é o sentido do Evangelho. O Evangelho, ele é de Deus, ele é o poder de Deus, e ele revela a justiça de Deus por cada um de nós, que
que somos sensíveis ao chamado do Espírito Santo. Eu sei que aqueles que são sensíveis à voz do Espírito, eles entendem do que eu estou falando. Quando nós reconhecemos a nossa dificuldade, as nossas limitações, mas olhamos para Cristo e vimos o poder que há no nome de Jesus para nos fazer novas criaturas. E a partir daí, meus irmãos, eu aceitei o chamado. E desde então, eu me dedico ao ministério. Agora, o ministério de pastoreio, né, de ser pastor, ele é um ministério em que você trata das pessoas, mas você também é tratado. Né? Se perguntar para o pastor Francisco, pastor, está 100%? Passou já a régua. O dia que a gente tiver 100%, nós vamos ser recolhidos para a glória, né, pastor? Não tem jeito. A gente já sabe a história. O dia que a gente estiver prontinho, a boa obra que Deus começou em nosso coração estiver completada, nós seremos recolhidos para a glória de Deus. Mas até esse dia nós estamos em obra, há um trabalho de Deus dentro de nós. E aí o Evangelho, ele me chama a isso, me chama a tomar uma atitude, a tomar uma atitude espontânea de ajuste de contas, de olhar para pecados, para atitudes que a gente às vezes já se acomodou com elas. E quantas vezes, meus irmãos, ano após ano, a gente se confronta com uma atitude pecaminosa e a gente não toma uma atitude diante de Deus. O Senhor me ajuda, o Senhor colocou dentro de mim um bom tesouro que é o teu Evangelho. Eu creio que a tua palavra ela é suficiente para me trazer salvação, então me ajuda no meu processo de santificação. Meus irmãos, eu sei que você colocou muitos objetivos para iniciar esse ano de 2026, mas eu queria te deixar esse objetivo de olhar para comportamentos que muitas vezes eles se repetem em você, na sua vida, e que você já se acomodou, você já não sente mais força para poder reagir, para experimentar algo novo de Deus. Eu quero dizer que Deus tem o melhor dele para você esse ano, em nome de Jesus. Mas é necessário nós tomarmos uma atitude, nós nos colocarmos integrais ao Senhor. E aqui eu queria trazer para vocês esse texto que fala sobre o cuidado de Paulo com as próximas gerações, o cuidado dele com Timóteo. E Paulo vai trazer aqui essa certeza de que o maior impacto que a gente pode deixar para alguém é o Evangelho. Meus irmãos, quando a gente vê a Moana aqui na frente, quando eu vejo a minha neta Ana, eu vejo, gente, é uma nova vida que o Senhor nos colocou. E o mais importante que eu tenho como pai, né, como avô agora, é difícil que a gente às vezes quer assumir o lugar, né, pastor? É difícil demais isso. Rapaz, avô é um negócio difícil, tá? Quem é avô novo aí, tem que ficar no nosso lugar quietinho, vendo tudo, só orando, né, Rev? A gente quer entrar lá e resolver. Não sei quem é avô novo aí, mas a gente quer entrar, quer ver se faz parar de chorar, né? A gente quer usar as técnicas todinhas nossas. Gente, como é que mudou os negócios, tá? De hoje, da minha época para hoje, já mudou um tanto de coisa assim, o jeito de fazer. A gente entra lá, fica quietinho, só amém, amém, orando. Mas a verdade é que às vezes a gente quer entrar e tomar aquela posição de pai. Mas nós podemos sim, como avós, né, no meu caso, interceder por aquela vida ali que é a Ana, que está ali nos seus 48 dias de vida, mas eu já posso profetizar na vida dela que ela um dia ela vai receber esse depósito no coração dela, porque nós cremos numa semente que foi derramada no coração dela, e eu queria que você também, meu irmão, tivesse essa certeza de que a semente que você lançou no coração do seu filho, no tempo certo ela vai florescer. A pastora Carla disse isso aqui, né? Que a gente deve ensinar, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for grande ela não se desviará dele. Então, ainda que hoje, nesse dia, você está vivendo um tempo de distância do seu filho, em nome de Jesus, eu profetizo, aonde ele estiver agora, que o coração dele está sendo lembrado do amor que há, insondável, um amor irresistível, que é o amor do Senhor Jesus Cristo, que traz de volta o filho pródigo. E que você, meu irmão, minha irmã, não desista jamais de continuar em oração, continuar em intercessão pelo seu filho, pela sua filha, porque Deus é um Deus que age no perto, Deus que age no longe. Eu e você somos Timóteo, somos o elo de Deus para essa geração. Então, Timóteo diz isso, Paulo diz isso a Timóteo: guarda o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo que habita em vós. Então, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos aqueles que recebemos o grande tesouro, o grande depósito, e temos toda a capacidade para vivermos uma vida que glorifique ao Senhor, apesar de
todas as nossas fragilidades. Paulo aqui vai dizer isso para Timóteo. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. O Senhor me dirigiu essa noite para nós fazermos isso ao final, para que haja um tempo de nós orarmos por avivamento de dons nessa casa. Pastor Francisco tem falado sobre isso, sobre nós, como pastores, temos esse compromisso de reanimar aqueles que já tiveram a mão no arado e foram firmes na caminhada, foram dedicados, pessoas que ouviam falar de Jesus e o coração queimava e tinha uma vida dedicada na presença, uma vida de devocional, uma vida de comunhão, uma vida de santidade. E eu sei que às vezes os problemas, as dificuldades, as lutas, elas podem tentar nos paralisar nessa caminhada, mas hoje é uma noite de avivamento e louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós iremos orar por isso essa noite. Ele diz assim, Paulo a Timóteo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quantas vezes nós temos dificuldade, meus irmãos, de nos firmar no Evangelho por aquilo que vão pensar de nós? Quantas vezes o ambiente que a gente está é um ambiente tão distante de Deus e você às vezes tem dificuldade de confessar Jesus ali naquele local? Eu quero trazer para vocês cinco atitudes de uma pessoa que quer buscar mais de Deus em 2026, que quer progredir no nível de comprometimento com o Senhor, que sabe que o Evangelho que atingiu a sua vida, que mudou a sua história na salvação, tem um poder também de transformação, que sabe que quanto maior a sua dependência for em Deus, mais você vai experimentar esse ambiente de transformação. Paulo também, em Romanos, ele diz isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Converter, arrepender, se você olhar no original do grego ali, é metanoia, é a mudança de mente. Essa grande transformação que nós que aceitamos Jesus, estamos em plena atividade. Eu e você estamos em plena metanoia, em pleno processo de conversão. Porque ainda que tenhamos sido justificados pela fé em Cristo Jesus, nós estamos hoje no processo de santificação. Viveremos um dia a glorificação, mas hoje, o dia que se chama hoje, é o dia da santificação, é o dia de nós desenvolvermos a nossa fé, de nós desenvolvermos uma prática que seja alinhada com o Evangelho da graça de Deus. Então, eu quero trazer para vocês 5 pontos, com base nesse texto de Timóteo, de Paulo, né, 2 de Paulo a Timóteo, 5 dicas para você desenvolver intimidade com Deus e reavivar o dom ministerial que Deus te deu nesse início de ano. O primeiro deles está no verso 5, diz assim: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. É lindo você ver essa revelação geracional ali de Timóteo, né? Uma avó que orava a Deus, uma mãe que também buscava o Senhor, e agora o filho, né? Podendo viver a experiência de ser um homem de Deus. Mas Paulo lhe dá uma dica a ele: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Primeira dica, meu irmão, para a gente ter uma vida de intimidade com Deus, que a nossa fé seja sincera. Paulo ele fala isso no capítulo 1 de Romanos, que o Espírito de Deus, quando enviou o Senhor Jesus Cristo, ele nos deu um evangelho de obediência e fé, e de obediência pela fé. Nós já sabemos que a lei, ela não conseguiu cumprir o propósito dela de trazer santificação ao homem. A lei, ela mostrou o pecado. Paulo fala isso muito bem em Romanos, quando ele escreve aos Romanos, de que a lei, ela acendeu o pecado, mas que em Cristo Jesus nós temos o cumprimento da lei, né? Ele nos santificou. Então
Para isso, nós somos chamados a ter uma fé sincera. E o que é uma fé sincera, pastor? É exatamente o que eu ouvi: convertei-vos e crede no Evangelho. Essa palavra, ela, em primeiro lugar, ela gera uma transformação que nenhum de nós pode fazer, que é sermos feitos novas criaturas. É aquilo que Paulo diz, Romanos 10, 9, né? Que se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então há algo assim tremendo quando a gente ouve falar de Cristo. Você entende a sua situação pecaminosa, você é apresentado a um Deus que enviou seu próprio Filho para entregar a vida por nós, se fazendo pecado em nosso lugar, e aí você toma uma decisão de entregar a vida dele, e algo sobrenatural acontece, meus irmãos. Nós somos feitos novas criaturas. Nós somos selados pelo Santo Espírito da promessa, que nos garante a vida eterna, apesar de quem nós somos, meus irmãos. É algo que é para nós glorificarmos a Deus, é algo para nós exaltarmos ao Senhor, porque Deus colocou em nós um selo de que quando Jesus voltar, nós seremos achados por Jesus Cristo. Ele olhará para nós e dirá, né? Vinde, meu filho amado, para as moradas que eu preparei para você. Meus irmãos, eu não sei se você se alegra com isso, mas é um objeto de nós exaltarmos ao Senhor, que esse é o prêmio maior que nós temos no Evangelho. E muitas vezes a gente vê um Evangelho sendo pregado para um sucesso aqui na terra. É bem possível que a gente possa viver também benefícios aqui na terra, mas nós não vivemos baseado naquilo que o Evangelho vai fazer conosco aqui na terra. A nossa esperança está na vida eterna. Tanto é que a Bíblia nos diz isso, que se a nossa esperança em Cristo se limita a esse mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Sabe, a gente não está anunciando aqui um Evangelho que vai resolver de uma hora para outra a sua conta corrente, ou que vai resolver de uma hora para outra um relacionamento. Deus pode fazer? Amém, glória a Deus, pode. Gente, Deus pode todas as coisas. Deus é o Deus de todo poder, é aquele que derrama graça, que abre portas que ninguém pode fechar, que sara feridas que ninguém pode curar, que levanta o paralítico, que cura o cancerígeno, que restaura relacionamentos, que trabalha em corações. Deus pode. Mas o que nós anunciamos de mais precioso é a salvação em Cristo Jesus. E isso é um objeto que precisa ser guardado em nosso coração, mas acima de tudo, precisa gerar atitude sincera. Então que no ano de 26, você que busca intimidade com Deus, você possa ter uma fé sincera. Porque se você parar e se deixar ser confrontado pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que você vai descobrir coisas a seu respeito que às vezes você vai ficar chocado. Eu tenho anotado, meus irmãos, algumas reações que eu tenho no dia a dia, com circunstâncias que às vezes me levam ao limite. Eu falo, Senhor, que sentimento é esse? Que egoísmo que está vindo agora, Pai? Por que esse egoísmo, Deus? Pai, mas que sentimento que eu não consigo reagir, eu não consigo ter uma atitude positiva. E eu vou escrevendo ali para ver quanta coisa de sinceridade que eu preciso apresentar diante de Deus. A verdade é que Deus é aquele que vê todas as coisas, Ele sabe de tudo. Mas se nós não vermos, se nós não levarmos a Ele, como Deus fala, né? Que queres que te faça? Quando Jesus vai curar, Ele fala, que queres que te faça? É importante nós renunciarmos e reconhecermos as nossas fragilidades. Fala, Senhor, eu preciso de Ti. Eu tenho tido uma atitude em casa que tem desequilibrado ali o meu relacionamento. Tem sido muito rude. A luta, a batalha do trabalho, meu dia a dia tem me feito duro em casa. A minha esposa é a parte mais frágil, eu deveria estar dando um apoio a ela, eu deveria oferecer uma ajuda, oferecer um braço, perguntar como é que ela está, perguntar como é que foi o dia dela, perguntar como é que está o coração dela, quais são as preocupações. Eu poderia ser mais amoroso, Senhor. Talvez você está vendo um filho distante e você, às vezes, coloca na condição de ser um juiz. Ao invés de parar e perguntar, meu filho, eu quero dizer para você que ainda que eu tenha errado a minha vida inteira, a partir de hoje, filho, eu quero ser seu melhor amigo. Sabe, porque a gente às vezes fica olhando para o passado e vendo que não tem mais jeito. Meus irmãos, ainda há jeito, eu queria dizer isso. Se a gente toma uma decisão de hoje para frente, tudo pode ser transformado.
A gente às vezes tem esse hábito de olhar para trás, de ficar preso ao passado. A gente trabalha nessa área, a gente vê pessoas às vezes presas a um ressentimento. Só que Deus nos deu uma vida inteira para restaurar relacionamentos, restaurar aquilo que foi quebrado. Então eu quero te dizer, você que tem um problema nessa área, que tal esse ano você ter uma fé sincera, de olhar assim, filho, ó, eu fui duro além da demasia, e eu queria dizer o que eu penso, mas acima de tudo, que você jamais duvide do amor que eu tenho por você. Que você jamais duvide que você pode contar comigo em toda e qualquer situação. Uma fé sincera, uma fé que me leve a preocupar com quem está ao meu redor, uma fé que olhe para dentro e diga, sonda-me, Senhor, o Senhor conhece meu coração, me leve aos teus caminhos, à tua justiça. Uma fé sincera, uma fé sem fingimento. Meus irmãos, porque o fingimento ele tem prazo de validade, sabia disso? A gente pode viver uma vida para os outros verem. Pode viver uma vida para comunicar algo que a gente não está vivendo na realidade, mas só que Deus conhece o nosso coração, e você também conhece. O chamado para nossas vidas nesse ano é que nós tenhamos uma fé sincera, uma fé que olha para dentro e que confronta qualquer situação que não agrada ao Senhor. Amém? Que possamos desenvolver uma fé sincera, e além disso também, meus irmãos, que a gente possa buscar o avivamento. Eu falei sobre isso, versos 6 e 7, reavives o dom de Deus que há em ti. É possível ao longo da caminhada a gente não desenvolver um dom e a gente perceber ele parecendo que não, se esvaindo, né? Parecendo que você não tem mais aquele dom. Então é necessário nós buscarmos um avivamento, buscarmos aquilo que o Senhor nos chamou para ser nesse tempo, e fazer conforme as suas forças. Não é fazer conforme uma pessoa que você às vezes se compara. Isso é um grande problema para nós pastores. Não adianta jamais, assim, a gente aqui tem vários pastores na Resgate. A gente precisa entender que Deus chamou cada um com um propósito específico. Não adianta a gente ficar falando, pô, mas esse pastor tem uma retórica legal, esse pastor tem uma forma de falar, esse pastor consegue ir lá no final e voltar. Eu não consigo. Você já vê que eu estou pregando, eu só estou aqui, ó. Tem pastor que vai lá, falou, deixa eu voltar aqui no meu cantinho. Poxa, eu queria tanto ir lá e voltar, deixa eu chegar no meu cantinho. Cada um tem um jeito, meu irmão. A verdade é que a gente às vezes quer se comparar um com o outro, mas o que é importante é que o Espírito Santo, ele conhece o nosso interior. E ele quer nos usar como nós somos para atingir pessoas de formas diferentes. Então, a igreja é esse lugar de diferenças, mas que a gente possa se exaltar e se alegrar. Poxa, que legal que esse irmão tem esse dom. É complementar, porque nós somos um corpo, o cabeça é Cristo. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque cada membro tem um papel. Então, que você possa buscar o avivamento, que você não se envergonhe de ser cristão. Paulo está aí falando no verso 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Ele aqui falando, né, sobre ele, que estava preso pelo Evangelho. Mas aquilo que seria objeto de vergonha para Paulo era um motivo de grande alegria. Porque ele ali na prisão, não somente ele falou para os soldados, né, e eu tenho certeza que boa parte daqueles soldados ali foram convertidos pela convivência com Paulo, pelo anúncio do Evangelho, mas Paulo, ele deixou cartas maravilhosas, né, que até hoje nós pregamos e somos edificados por ela. O quarto ponto, seja fiel ao ensino e ao amor de Cristo, verso 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Mantenha as sãs palavras, meus irmãos. Hoje nós vivemos um tempo que a gente tem visto tantas coisas chocantes assim no ambiente cristão, que muitas vezes nos fazem querer entender o que está acontecendo, mas a verdade é que o tempo do fim se aproxima, e a Bíblia nos falou isso, que era necessário que alguns escândalos viessem à tona, que algumas coisas viessem para que o povo de Deus fosse purificado, né? O objetivo de Deus é que nada fique oculto. Então esse é até uma resposta para a gente, que a gente às vezes quer uma vida oculta, uma vida que não agrada a Deus, mas Ele é aquele que sabe trabalhar com a gente. Então que você procure cada vez mais ser fiel no ensino da sã palavra, da palavra de Deus. E por último, guarde
o que é mais precioso. O verso 14 está dizendo: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Eu queria que você ficasse de pé. Peço perdão que a gente está chegando às 8 horas. A gente encerra às 8 horas, né, pastor? Não é isso? Meus irmãos, essa noite é uma noite especial, uma noite de comunhão com o Espírito Santo de Deus, em que nós estamos na presença dEle, na presença do Evangelho de Deus. E eu queria, em nome de Jesus, orar especialmente por aqueles que de alguma forma querem buscar nesse ano de 2026 um reavivamento de um dom específico, algo que ficou para trás, algo que não mais tem sido exercido. Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então nós vamos orar por esse sentido. Eu quero chamar o grupo de louvor para vir aqui à frente. Nós vamos entoar um cântico. Mas eu também quero orar por aqueles que estão vivendo problemas com relação à fé sincera. Eu sei que são apelos difíceis. Eu sei que isso é uma pregação para toda a igreja refletir. Mas talvez você quer buscar força de uma forma mais especial, de uma forma mais direta, em alguma área na sua vida, que ano após ano você vê se repetindo e não vê nada desenvolvendo. Talvez o primeiro lugar é você trazer ao altar do Senhor e entregar a Ele a sua necessidade, entregar a Ele essa dificuldade que você está tendo. Nós vamos orar com imposição de mãos, nós vamos orar pela vida de cada um. Mas eu, de forma geral, também eu quero orar, meus irmãos, por aqueles que estão com um desafio especial para esse ano, no seu matrimônio, ou na relação com o seu filho, com a sua filha, ou também é algo profissional. Eu queria orar por esses 3 motivos também, por aqueles que estão com algum problema de ordem relacional, marido e esposa, ou aqueles que estão de alguma forma vivendo algum problema de relacionamento do pai com o filho, ou do pai com a filha, ou a mãe com o filho, ou a mãe com o filho. Nós estamos num ambiente em que nós não somente anunciamos a palavra de Deus, mas nós cremos na presença sobrenatural do Espírito Santo aqui nesse local. Amém. A Bíblia nos garante isso, que o Senhor dá ordens aos seus anjos para que nos guardem todos os nossos caminhos, e nós temos essa certeza de que Deus está aqui no nosso meio, de que não é simplesmente uma apresentação de uma palavra que seja minha, mas a palavra é o Evangelho do próprio Deus, e ela gera vida por si só. Só por ser lida, só por ser declarada no ambiente público, o Espírito Santo já é suficientemente poderoso para trazer o entendimento aos nossos corações. Eu sei que Ele está aqui essa noite e Ele faz isso em nossos corações, Ele prepara, Ele nos mostra de forma individual. Eu não conheço a vida de ninguém, eu não conheço especificamente o seu problema, mas o Senhor, Ele conhece, Ele sabe como trabalhar, e nessa noite Ele está nos chamando a uma fé sincera, uma fé que se quebranta na presença do Senhor e diz: Senhor Jesus Cristo, essa noite eu quero dizer assim, que eu quero me arrepender e crer no Teu Evangelho, e quero deixar que o Teu Evangelho atinja áreas da minha vida que até hoje ele não atingiu. Pai, eu quero me render na Tua presença e pedir: Pai, vem operar no meu relacionamento matrimonial. Até hoje, Pai, eu tive comportamentos que não agradavam ao Senhor, mas a partir de hoje eu quero ser diferente. E tudo que Deus espera de nós, meus irmãos, é uma atitude no tempo certo. E eu creio que essa noite é o tempo certo para a sua vida, para você olhar para o seu interior e ver se há algo que precisa ser transformado, como marido, como esposa, como filho, como filha. Essa é uma noite de restauração dos lares. Essa é uma noite de restauração de dons ministeriais diante de Deus. Essa é uma noite em que anunciamos o Evangelho com liberdade, sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Então fica à vontade entre nós, Santo Espírito. Fica à vontade entre nós, Santo Espírito, para se mover, Pai, conforme a Tua doce vontade. O Senhor é aquele que nos conhece. O Pai, é muito bom, Deus, porque além do Evangelho nos mostrar uma cruz,
além, Pai, do Evangelho nos mostrar coisas que precisam ser transformadas, crucificadas, o Teu Evangelho também nos fala, Pai, de um lugar onde nós somos abraçados, onde nós somos recebidos assim como nós estamos. E nessa noite o Teu Espírito nos diz, Pai, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, nessa noite, tira pesos aqui dos nossos ombros, Pai. Nessa noite, Pai, tira acusações de Satanás. Nós repreendemos toda a voz do inimigo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Nós clamamos que o Senhor escale milícias de anjos aqui acampados ao nosso redor, para que haja um ambiente de encontro contigo, um ambiente de renovo, um ambiente de despertamento de dons ministeriais. Pai, um ambiente, Pai, em que nós possamos ter uma fé sincera na Tua presença. Pai, faz-nos novamente, Pai. Refaz nossas vidas, Pai. Nos leva, Pai, a mais intimidade contigo. Eu sei que alguns irmãos já vieram aqui à frente, nós vamos entoar um cântico agora. Eu quero pedir aos pastores para virem aqui. Mas durante esse louvor, meu irmão, se você tem um desejo de apresentar algo especial na sua vida, na área familiar, na sua área de dons ministeriais e também na sua área de trabalho, eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos orar. Eu queria pedir toda a igreja para se colocar na posição de intercessão, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Há um propósito dela nessa noite para nos edificar, para dizer que nós não estamos só, para dizer que o Senhor Jesus, Ele morreu, ressuscitou, mas um dia Ele voltará, mas que Ele também orou por cada um de nós, dizendo: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço ao Senhor que os guarde do mal. Então, Pai, nós oramos, Pai, para que nenhum mal chegue ao lar de todos aqui que estão, meu Deus, que estão nos acompanhando aqui presencialmente ou que estão também nos acompanhando no lar. Nós temos plena confiança em Ti, Pai. Nós confiamos no Teu Evangelho, nós confiamos na Tua boa mão, nós confiamos, Pai, que o Senhor é aquele que é por nós. E o resto você já sabe, né? Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Nos leva, Pai, a um sentimento de confiança, que nos faz atravessar os vales, nos leva para um sentimento de confiança que nos faz, Pai, aceitar o tempo do deserto, sabendo, Pai, que o Senhor é aquele que trabalha em nossos corações em meio ao deserto. Pai, nos leva a um tempo, Pai, em que a maior tragédia das nossas vidas seja estarmos distantes do Senhor. Nos leva a esse tempo, Pai, em que qualquer distância do Senhor, Pai, ela é sentida por nós. Nós estamos num ambiente profético, que é o ambiente da Tua casa, o ambiente da Tua presença. Que o Senhor opere no coração dos meus irmãos, Pai. Nós agora queremos entoar esse cântico, meus irmãos, de adoração ao Senhor. E se você quiser ainda se colocar aqui no altar para nós orarmos, o altar é um local de entrega, um local de uma decisão que a gente toma de voltar a crer, de voltar a investir, de dizer que ainda há tempo. Se Deus nos dá a vida, ainda há tempo. Ainda há tempo de nós restaurarmos muitas coisas. E é sobre isso que eu estou te falando, para que você não fique num local aprisionado. Deus é um Deus de todas as possibilidades e Ele está aqui essa noite. Eu quero pedir a toda a igreja que me ajude em oração, em nome de Jesus. Se você quiser, você pode vir aqui à frente, em nome de Jesus.